Tudo isso, Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor que dê-nos graça, que dê-nos força, Senhor. Que o Senhor possa ter compaixão de cada um de nós, de nossas vidas, dos nossos atos, das nossas condutas, das nossas maneiras, das nossas atitudes. Senhor dos céus e da terra, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas cometidas na tua presença, e que agora, no partir do pão, possamos ser alimentados por ti, tirando nós de cena e o Senhor entrando em cena. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar? Voltemos novamente para o Salmo 11. Salmo, capítulo 11. Para nós voltarmos na meditação que tomamos no início da pregação. Salmo 11. Aleluia. Salmo 11. Aleluia. Veja bem. Vamos pegar o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado apenas para os retos. Muito bem. Nós estamos vivendo num mundo cheio de violência de todos os tipos. Violência doméstica, violência de tudo quanto é tipo. Nós estamos observando isso. E a pior violência do ser humano é quando ele violenta a si mesmo, combatendo contra a sua própria alma. Diz a Bíblia. A pior violência é quando o homem se acha combatendo consigo mesmo a respeito das coisas de Deus, porque aquele que peca violenta a sua própria alma. Aquele que peca violenta a sua própria alma. E se pecamos, isso quer dizer que transgredimos. E se transgredimos, temos uma lei. E se temos uma lei, há uma pena. E se há uma pena, há então uma ação para isso. Então nós observamos que nós estamos vivendo num tempo onde a terra está coberta do jeito como Deus viu Gênesis. Diz o profeta que quando o homem caiu, que quando Adão caiu, se separou da presença de Deus, ele disse na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, ele disse que um manto negro, um manto cinzento, um manto negro caiu sobre o jardim do Éden. Um manto negro caiu sobre o jardim do Éden. É claro que não é uma fumaça negra. O manto negro representa o pecado, porque o pecado cometido pelo homem diante de Deus não é branco. O pecado cometido diante de Deus se torna negro. Se torna negro. E aí fica embaçado para o próprio Deus
assisti-lo. É assim que está a terra agora, cheia de violência, de todos os tipos. Deus do céu, do seu trono, olha para a terra e vê uma sombra negra, vê um manto negro, vê uma fumaça negra de tanto pecado que chega diante das suas narinas. Mas no meio de tudo isso, ele consegue, ele é Deus, pode ver no meio de tanto isso uma coisinha, consegue ver um filho e uma filha de Deus. Por exemplo, eu já vi em queimada e em fumaça, que de vez em quando a fumaça dava um negocinho assim e você via do outro lado. Quem já viu isso? Quando está pegando fogo aquela fumaça assim, e de vez em quando a fumaça dá um jeitinho e você consegue ver do outro lado. Está a terra encharcada com essa fumaça negra do pecado, da violência dos homens, de todos os sentidos. Quando eu falo violência, eu não estou falando de soco na cara, nem soco no rosto, soco na barriga, estou falando de violência de todo tipo, violência. E Deus, no meio de tudo isso, ele ainda vê e enxerga e ainda está contemplando e vigiando uma sementinha, um filho, uma filha de Deus ali na terra, tentando viver nesse mundo carnicento, nesse mundo de carniça e de pecado. Deus ainda consegue. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que nós estamos vivendo no meio de tudo isso. Agora, é surpresa para mim, é surpresa para você, mas não é surpresa para Deus o que procede no mundo e principalmente no âmbito do povo chamado cristão. Preste atenção no que eu vou dizer daqui para frente. Não é surpresa para mim, é surpresa para mim, pode ser surpresa para você, pode ser surpresa para muitas pessoas, certos acontecimentos que vêm ocorrendo na terra, que não são dignas e que podem, até através de alguns, abaterem sua fé. Existem certos constrangimentos, existem certas perplexidades, existem certos tumultos, certas condições que podem fazer até alguns caírem da fé. Mas o profeta irmão Branham diz que de vez em quando, numa árvore que está cheia de frutos, de vez em quando é necessário um vento forte bater na árvore para sacudir as folhas, sacudir a árvore, para que as frutas, entre aspas, que estão ligadas à árvore, que não estão totalmente ligadas, porque você sabe que tem fruta no pé que já rejeitou a vida do caule, da raiz. Só está lá. Não tem vida mais. Especialmente, cai no chão. Tem fruta nessa árvore que já rejeitou a vida, que é a seiva, que vem da raiz. Ele não quer mais a seiva. Está lá, mas está lá. Está lá. E aí diz o profeta, fica lá o tempo todo hipocritamente ali no pé de árvore e não sai, fica lá. Nem vai para baixo, nem vai para cima, fica lá. Na Batista eu não volto, na Metodista eu não volto. Para o mundo também eu não volto. Fazer o quê? Vou ficar lá. Para aquele lugar eu não vou porque tem ismo. Para aquele lugar eu não vou porque eu não tenho teísmo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar lá. Vou ter que suportar aquele pastor chato. Vou ter que suportar suas pregações, sua maneira, sua conduta, sua forma de pregar. Vou ter que ficar lá. Aí o profeta vem e diz, de vez em quando é necessário Deus dar uma ventania na árvore, para que aquela fruta que já rejeitou a vida, que vem lá da raiz, a seiva, caia.
E não pense que o bom colhedor vai lá e pegar aquela fruta, porque dentro dela já está bichada. Quem vai se ajuntar nela será os bichos, será as baratas, os mosquitos e as formigas. Quem está entendendo, irmãos? O profeta irmão Branham diz: Deus não vai colher nenhum fruto fora do pé. Não vai. Ele vai levar todos que estão seguros nele. Amém, irmãos? Amém. Na palavra. Tem gente que está na palavra, na árvore, mas a vida da palavra não está nele. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então observe bem. Nós estamos vivendo exatamente nesses tempos difíceis. Vejam bem. Estava todo mundo segurando a árvore. Ali, ó. Segurando em Jesus. Mas Jesus sabia em qual fruta a vida dele fluía neles. As frutas, os frutos, as frutas, estava tudo ali. Mas foi só ele dar um soprado, só deu uma ventania na árvore. Eu comer a carne desse homem, estou fora. Eu beber o sangue desse homem, estou fora. Que é isso? Esse homem agora nasce aqui, nasce em Belém, fica aqui, é carpinteiro, sei onde mora, sei quem é seu pai, sei quem é sua mãe. Agora fala que veio do céu. Embora também. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Vejam bem, quem prova a nossa eleição não é o pastor, não é nem Deus. Quem prova a nossa eleição, diz a Bíblia, é nós mesmos. Fazei firmes, provai a vossa eleição. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vê? Então observe que Jesus disse que nesses tempos, que é os nossos, tempos tempestuosos, tempos de muito bramido, aí vem o profeta e diz: que coisa, tudo encaixa. Aí vem o profeta: e Jesus virá em meio a muita confusão, e Jesus virá em meio a grande agitação. Aí você pensa que essa agitação é no mundo. Aí você pensa que essa agitação... Você acha que João Batista veio por causa de Herodes? Por causa do mau funcionamento do governo, da máquina de Herodes? Você acha que João Batista chegou por causa do mau funcionamento da máquina do governo de Pilatos? Você acha que João Batista entrou em cena por causa da falsa gestão, da falta de gestão de César, que era o imperador daquele tempo? César, está errado, não é assim que governa. Pilatos, não é assim que governa. Herodes, não, ele veio por causa da situação da igreja. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Deus sempre envia um profeta quando tudo está mal, para trazer as pessoas e a condição do povo de volta a Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então vejam bem que Jesus está falando desta condição que a igreja estaria vivendo no tempo do fim. Vejam bem, ele disse sobre perplexidade. Estava até conversando com o irmão Mauro antes do culto, bem mais, ele estava aqui arrumando, limpando aqui, fazendo a limpeza. Até admirei assim, fiquei admirado, observando na hora que eu cheguei. E aí, nós estávamos falando sobre isso, perplexidade. Jesus disse que haveria perplexidades na terra. Entre esse grupo que ele está falando aqui em Mateus 24. Que ele não está escrevendo aqui para Bolsonaro, ele não está escrevendo aqui para John Biden, ele não está escrevendo aqui para Macron na França, ele não está escrevendo aqui para Benjamin Netanyahu ali na Israel, ele está escrevendo para a igreja. Quem está entendendo, irmãos? Para a igreja. Ele está falando da condição que a igreja viveria antes dele voltar e antes que o fim viesse.
E aí ele disse, haverá perplexidades. O que é perplexidade? O que é perplexidade? Quando foi a última vez que você ficou perplexo? Qual foi a última vez que você ficou perplexo? Aí você fica sabendo de certas coisas. Aí você fica sabendo da condição de um pastor. Que isso? É sério? Não é possível. Sério? Mas não pode ser. Perplexo. Está acontecendo isso mesmo? É verdade? Perplexos. Perplexidade. Tem certeza? Não, não acredito. Verdade? Que absurdo! Perplexidades. Haveria muita perplexidade nas pessoas. Elas ficariam perplexas. Isto é, inacreditáveis. Não estou acreditando. As pessoas ficariam incrédulas quanto ao que está acontecendo. Não estou acreditando. Isso é verdade. Não pode. Isso não pode acontecer. As pessoas ficariam incrédulas quanto ao acontecimento, quanto ao fato. Perplexas de condições, de atitudes de pessoas que jamais poderia vir. E jamais poderia acontecer. Não, isso não poderia acontecer com esse homem. Não poderia acontecer com esse ministério. Não poderia acontecer com esse homem. Você fica perplexo por causa de atitudes cometidas de homens e de mulheres que você disse, não, é um santo, é uma santa, é um homem de Deus, vai para o céu. Aí você fica perplexo com a perplexidade de atitude, de condições de um povo que a si mesmo querem ir no arrebatamento. Perplexo. Perplexidade. A perplexidade é aquilo que você não imagina e nem espera, mas aconteceu. De onde se espera. Então observe que Jesus disse que haveria essas coisas. Aconteceriam. Vejam bem. Observe que ele disse que essas coisas seriam indicadores de que a vinda do Senhor e a aproximação do fim de todas as coisas estava a caminho, em curso. Observe para você ver que Jesus está falando aqui que quando o amor fraternal... Nós estamos aqui na Laodiceia. Amor fraternal. O que é amor fraternal? É amor ligado um ao outro. Você está no meu encontro, está todo mundo junto. E está todo mundo amigo. E tem um encontro lá e está todo mundo junto. E tem um encontro, está todo mundo participando. Todo mundo amando uns aos outros. Jesus está dizendo que o amor fraternal... E começaria... Trai-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E o amor fraternal... quebrado. Quem está entendendo, irmãos? Está compreendendo, irmão? Mas não é para não, tá só. Você quer compreender? E o amor fraternal seria quebrado. Trai-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Estou aborrecido com aquele pastor, porque aquele pastor agora me respeita mais, não me respeita nem mais meus membros, não respeita mais a minha igreja, invade meu campo, quer colocar a igreja na porta da igreja, não tem respeito mais. E aí, aqueles segredos, antes entre, agora é compartilhado, é mandado no ventilador, nas mídias, nas redes sociais, e de um certo ponto, para certos ministérios, até um tipo de defesa, para o seu próprio povo, para o benefício do seu próprio povo. Quem está entendendo, irmãos? Porque se eu coloco um cachorro bravo dentro da minha casa, um Rottweiler, ou então um Pitbull, e não coloco lá no portão, cuidado, cão bravo. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou alertando um indivíduo, uma mulher, uma senhora, para ter cuidado antes de abrir a porta. Porque tem um cão bravo lá dentro, tem um pitbull lá dentro, pode rasgar ela, até matá-la. Isso para preservar a vida da pessoa. Às vezes, chega num ponto que o ministro, o pastor, tem que ir até mesmo soar como ridículo, para expor certas situações, até nas mídias,
para proteger seu povo, proteger sua igreja de certos espíritos, de certas doutrinas, de certas ações. Quem está entendendo, irmão? Coisas que pastores nenhum queria fazer, gostaria de fazer. Você gostaria, na sua própria casa, de falar para os seus filhos assim: ó filho, sua tia está vindo, mas ela fala algumas coisinhas, mas não dá ouvido a ela não, tá? Você gostaria de fazer isso? Não gostaria, mas tem que falar, porque senão corrompe seus filhos dentro de casa. Quem está entendendo, irmãos? Você gostaria de falar para os seus filhos assim: ó filho, o irmão do papai está vindo, vai ficar aqui 3 dias em casa. Ele fala uns palavrão, tá? Fala algumas coisinhas, algumas besteiras, assim, tudo. Mas é titio, respeita, tá? Mas você gostaria de falar isso para os seus filhos? Gostaria? Mas você tem que falar. Você tem que dizer, porque senão corrompe os bons costumes, diz a Bíblia. Quem está entendendo, irmão? Senão corrompe. Se você permite na sua casa mocinhas entrando com roupa, sem saia, moços entrando sem camisa, de short, fumando, bebendo, o que você está fazendo? Você está abrindo a porta para alguém ensinar seu filho que está crescendo e sua mocinha também. Você não está protegendo coisíssima nenhuma. Que respeito é esse? Não é porque eu respeito. Que respeito é esse? Levanta os seus filhos à influência? Não gostaríamos de fazer, mas você faz por meio de uma proteção. Jesus fez isso. Jesus, ele não denegriu a imagem, mas ele teve que fazer. Ele não gostaria de fazer, mas fez. Ele disse assim, ó, tá vendo os fariseus? Olha, ó, bons homens e tudo e tal, mas para proteger vocês, eu tenho que falar alguma coisa. Como que é, Senhor? Fala. Para proteger vocês, eu tenho que dizer alguma coisa. O que é? Acautelai-vos do fermento deles. Estão entendendo, irmãos? Acautelai-vos do fermento deles. Está protegendo sua herança. Quem está entendendo, irmãos? Está protegendo. Se eu venho aqui nós estamos rodeados de espíritos, estamos rodeados de doutrinas, e eu venho aqui e não exponho a doutrina, e chega ao ponto até de expor o doutrinador também. Ah, pastor, mas isso não é bíblico, isso não é bom não. Então Jesus também, para proteger o povo, também falou, citou o nome da raposa velha, que era Herodes. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Paulo errou ter citado Emineu e Fileto. Cuidado, desses pais, Emineu e Fileto. Alexandre citou nome. Pastor, você não deveria citar nome, pastor. Então Paulo errou também. Jesus errou. Quem está entendendo, irmãos? Cuidado, Alexandre, me deu problema demais. Cuidado com ele, segura o pé com ele. Vigie ele, porque me deu muitos males aqui. O que Paulo está fazendo? Paulo está tentando proteger os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Proteger os irmãos. Minha filha, eu falo, quando os meus filhos saem, minha esposa não, meus filhos, quando o Áquila, o Cheryl saem, eu falo, ó, meus filhos, já tem 20 anos, 22 anos, eu falo, ó, cuidado onde você pisa, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você aproxima, cuidado. O que eu estou fazendo? Eu estou protegendo, quem ama protege, amém, irmãos? Então observe bem, que essa condição que o profeta está dizendo, então olha aqui, Jesus disse que uns aos outros se aborrecerão, uns aos outros se trairão, uns seriam levados até tribunais perante homens ímpios. Ó, você ver. O amor fraternal dilacerado. Na década de 70, no Brasil, quando a mensagem chegou aqui, era aquele amor colado, que é um chiclete. Aonde um estava, todo mundo estava indo. Aonde um estava, todo mundo estava. Onde um pastor marcava um encontro, está todo mundo reunido, todo mundo amor, todo mundo paz e amor. Aí o amor fraternal começou a ser diluído. O amor fraternal começou a ser dispersado. Começou a aborrecer uns aos outros.
começou a trair-se uns aos outros. O amor fraternal. Aí, diante dessa condição, você tem que entender o que o profeta está dizendo. Aí o profeta diz, o que é isso? O profeta está querendo ensinar Deus? O irmão Bando está querendo ensinar Deus na mensagem, a igreja escolhendo a lei ao invés da graça, do parágrafo 96? Acredito que a vinda de Jesus Cristo está atrasada. Parágrafo 93, 6. O Rogério está lendo ali. O Rogério é pregador, ele sabe o que eu estou falando aqui. Ele prega aqui, ajuda aqui o ministério. Quem gosta de irmão Rogério pregando aí? Levanta a mão. Aí. Na ausência do pastor, o profeta diz que os auxiliares são os steps. Outro dia meu pneu ficou difícil. Você estava lá, não foi, irmão? Nós tá? Mas ele não foi por causa do pneu, não. Foi a barbeiragem do dirigente mesmo, do motorista mesmo. Eu fui encostar, bati no meio fio, porque o pneu estourou. Falei, oh meu Deus, quase 20 anos de carteira e você fazendo isso ainda. Mas aquela aí tava assim, tava. Mas tem 2 olhos aqui, um óculos ainda, um óculos para ajudar. Aí mas quem foi que ajudou? Quem foi que ajudou depois disso? O step. O profeta disse que os auxiliares são os steps. Ajuda o ministério na ausência do pastor. Irmão Antônio, irmão Rogério, irmão Léo, e outros. Mas aí... Agora, se o step tiver furado, aí complica. O problema é que o motorista oficial, que está conduzindo os 4 pneus que chão, esquece de vez em quando passar uma orientação para o step. Ó, step, não entre na posição do pastor. Ó, step, não faz o trabalho que o pastor tem que fazer. Não vai corrigir o povo que só o pastor tem que corrigir. Não vai chamar a atenção do povo só porque o pastor tem que chamar. Não entre em assuntos que só o pastor tem que entrar. Você é step cheio de mal, depois Então, cada um na sua posição. O step fica lá, até chegar a minha vez, e ele não sabe que vai ter que ralar no chão a careca dele. Então, veja bem, aí, diante de toda essa confusão, diante de todo esse parâmetro de confusão doutrinária, perseguição e perplexidade, porque volto e afirmo e confirmo e reafirmo outra vez para vocês, Jesus está falando para a igreja. Quem está entendendo, irmão? É igual às 7 áreas da igreja. As cartas não é para o mundo, está escrevendo para a igreja. Amém, irmão? Amém. As 7 cartas é para a igreja, é para o povo, a igreja, e não o mundo. Então Jesus não está dirigindo aqui para os magnatas, para os reis, para os empresários, para os homens. Não, ele está dirigindo para a igreja, para aqueles que estão na igreja, para aqueles que aceitaram a mensagem, aceitaram Cristo, foram batizados, estão em comunhão, está ali, está trabalhando no reino de Deus. Está falando para esse povo, porque ele disse que haveria situações que aconteceriam no meio do povo. Estão entendendo, irmãos? Amém. Quando Deus disse para Moisés, vai lá no Egito, tira de lá meu povo. Mas Deus não falou para ele assim, Moisés, só que tem uma coisa, lá no deserto você vai ter muita confusão. Ele não falou isso não. E para nós não é diferente. Há 2 mil anos atrás, ele avisa nós, amém, irmão? Amém. Ele já avisa. Ele não avisou para Moisés. Parece que para Moisés pegou tudo de surpresa. Parece que Moisés foi pego de surpresa. Ficou perplexo com pastores, com a igreja fermentando, com a igreja discutindo, com ministros entrando em contradição, como Coré, Datã e Biram. Parece que ele ficou surpreso, parece que ele ficou... Não, Senhor, porque o Senhor não avisou para mim? E o Senhor Jesus, por misericórdia de nós, para enfrentar a situação, deixa registrado aqui na Bíblia, amém, irmão? Amém. Aí vem o profeta no meio de tudo isso e diz, acredito que a vinda de Jesus Cristo está atrasada. Eu poderia prová-lo pela Bíblia. Jesus Cristo mesmo disse, como foi no dia de Noé, e Deus foi longânimo, não desejando que ninguém pereça. Foi longânimo, esperando, adiando, esperando,
para ver se alguém se posicione, esperando. O que é isso? O que é isso? 97. Em vez de ficar em condição, estamos ficando mais longe o tempo todo. Devíamos já estar lá no milênio. É ele falando. Devíamos estar no milênio. Deveríamos estar fazendo algo para Deus. Deveríamos ter subido há 40 anos. Mas não. Nós temos cometido o mesmo erro que eles cometeram. E eles vieram em Cades Barneia. E Deus os levou de volta por 40 anos por causa da sua incredulidade. Deus os conduziu. Eles foram até Cades Barneia. Olha, irmão, presta atenção. Aqui é um pulinho, irmão. Aqui é Cades Barneia. Daqui aqui no Espírito Santo é um pulinho. Cades Barneia está aqui, ó. O Jordão está aqui, atravessar é Canaã. Eles foram até Cades Barneia. E quando os pastores, não é a igreja não, presta atenção, não é a igreja não. Quando os pastores, os líderes de cada tribo vieram, em vez de fortalecer o povo na mensagem, fazer a mensagem do Moisés ficar mais forte ainda, dar mais credibilidade à mensagem de Moisés, colocar mais ênfase no que estava sendo pregado, colocar mais ênfase, pelo contrário, fermentou todo o arraial, trouxe uma confusão no arraial todo, fez o povo ficar tudo aturdido, fez o povo ficar confuso, trazendo escândalo no meio do povo. Que tal atitude fez Deus irar e ninguém entrar, somente os dois, Josué e Caleb. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vocês estão compreendendo? Para dizer, é o mesmo quadro, não muda. É a repetição da história. Vê? Aí está. Agora, por favor, abre suas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 23. Verso 1 e 2. Vejam bem. Jesus censura os escribas e fariseus. O que é censurar, irmãos? Sabe o que significa isso? O que é censurar? Bom, alguns irmãos sabem, mas nem. Censurar. Mateus 23. Mateus capítulo 23. Vejam bem. Olha o que está escrito no versículo 1. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Agora eu pergunto, que cadeira é essa? Que a Bíblia não fala que Moisés sentou na cadeira. Que cadeira é essa que Jesus está falando? Que cadeira é essa que Moisés sentou? Não é cadeira, gente. Tem gente que lê a Bíblia e às vezes lê como se fosse um jornal. Já lê cadeira, é cadeira mesmo, é aquela de madeira. Cadeira é posição, tá entendendo, irmãos? Cadeira é posição. Na cadeira, ou seja, na posição de Moisés estão os fariseus. O que Moisés fazia? Pregava, mandamento. Então vamos lá, vamos continuar. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Posição. 3. Observai esses pregadores. Observai, pois, e praticai tudo o que eles disserem. Pratica tudo o que eles pregam. Olha só. Vocês estão entendendo, irmãos? Pratica tudo o que eles pregam. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles pregam e não praticam. Entendeu agora? Ou seja, eles pregam a justiça, como nós lemos aqui, justiça. Eles pregam a justiça e não são justificáveis. Fala a verdade, pô, amém, é verdade. Aí Jesus está dizendo, quando terminar a pregação, quando vocês forem embora para casa, não procedais em conformidade com as suas obras, porque lá em cima do púlpito eles pregou bonito, maravilha,
Porque pregaram, dizem, mas não praticam. Estão entendendo? Amém. Veja como é que é a situação. Olha a condição como é que está hoje. Olha a condição. Como está hoje os púlpitos. Aí você está falando, aí você pensa, pastor, o senhor está falando de quem? O senhor está falando da Batista, da Condição Batista, Metodista, Presbiteriana? Irmão, isso está saturado. Isso é mundão puro. Você não precisa nem bater a tecla contra isso, essas coisas de Batista, Metodista, Presbiteriano, Pentecostal, as atitudes deles lá sobre casamento e divórcio de casamento, sobre problemas ministeriais, pastores com condições nicolaítas. Não, esquece, nós estamos falando agora de condições internas. Quem está entendendo, irmãos? De situações internas. Aí você fala, pastor, o senhor gostaria de falar sobre isso? Não gostaria, eu não gostaria de falar sobre essas coisas, meu Deus, não gostaria. Mas tem que falar. Você acha que Jesus Cristo gostaria de falar no meio da própria igreja, no meio dos próprios discípulos, escolheu que no meio deles tem um demônio? Mas tinha que falar. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Veja. Então observe bem que essa é a condição. Aí o profeta vem e diz, parece que a mente de Jesus Cristo está atrasada. Não é que o profeta está ensinando ou que... Não. O profeta está dizendo sobre a condição. A condição vivida entre as pessoas. A falta de respeito. A falta de pudor. Sabe? Pastor, não fazer é a mesma coisa de não viver, não é? É a mesma coisa. Então observe bem que nós estamos vivendo numa situação onde o constrangimento, onde a decepção, onde a frustração, onde a perplexidade está mais predominante. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo, nós estamos vivendo no tempo em que você abre a internet ou abre a rede social, você recebe mais informação negativa, vinda de tantos lugares, do que informação positiva. Você dificilmente abre a internet, pastor batizou 5, 30, 40. Graças a Deus, mais um tabernáculo foi aberto numa cidade que nunca teve mensagem, onde a mensagem nunca chegou. Não chega essas notícias. Enquanto que a gente está tentando abrir algum lugar, evangelizando aqui, aquele ali sem saúde, aquele também com problema, aquele ali, eu também, andando por aí, de cidade em cidade, onde lugar nenhum tem mensagem, lugar nenhum tem igreja, onde tem pessoas precisando ouvir a mensagem, ouvir a palavra, pregar, entregar panfleto, evangelizar. Cadê os evangelistas de caixa de som? Cadê os evangelistas de praça, de entregar panfleto? Você consegue ver alguém aí, através da mensagem? Você não consegue, porque os pastores já estão plantados, os bichos já estão plantados, edificados. Não é tempo mais de ir no campo e plantar. É tempo agora, é no campo plantado, já colhido, para poder colher o que foi plantado. Com seus ismos e doutrinas erradas e condutas erradas de pastores de adultério, que é uma vergonha. Mas não quero se dar o prazer de sair por aí. São mais de 5.400 municípios desse país. Lugar onde ninguém nunca viu falar de profeta William Branham. Lugar onde ninguém viu falar de William Branham. Se aqui na região onde nós pregamos, temos rádio, temos tudo, tem gente que não sabe. Mas não. Tem que ficar disputando membros, disputando igreja, disputando campo, fazendo proselitismo, nicolaísmo. Ainda mais com doutrina errada, com ismos e doutrinas erradas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aí ainda tem uns cabeçudos que ainda falam, mas não deveria proceder assim, não deveria falar assim, deveria falar assim? Escuta, presta atenção. Você compra um lote, 360 metros. Você comprou um lote. E aí você constrói sua casa,
faz tudo certinho, mura. Aí quando daqui 10 anos, 15 anos, você descobre que a medida do seu terreno foi medida errada. O vizinho entrou 25, 30 centímetros para dentro. Se for 30 de fundo, quanto vai dar? Quantos metros ele entrou? Multiplica isso. 30 por 30 de fundo, vai dar quanto? 9 metros de sua área foi invadida. Agora eu pergunto, você vai brigar, você vai falar, pelo menos alguma coisa você vai fazer, não vai? Talvez você vai entrar num acordo, vai dizer, me paga esses 9 metros, alguma coisa assim. Talvez nem você vai deixar até quieto. Mas se você fica indignado, fica. Quem está entendendo, irmãos? Ou o cara vem e esbarra no seu carro, sendo que ele está errado, e você diz, pode ficar tranquilo, eu tenho dinheiro para me consertar, pode ir embora. Não é assim que funcionam as coisas. Os irmãos entendendo, irmãos? Às vezes você tem que dar nome aos bois. Filipenses. Minha garganta está indo. Só Deus vai ter misericórdia mesmo. Filipenses 1. Filipenses 1. 9 e 10. A hora também está passando já. Filipenses 1, 9 e 10. Acharam? Amém. Vamos lá. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Espera aí, calma lá. Que tipo de ciência e que tipo de conhecimento? Ciência cristã, entendimento cristão. Amém, irmãos? Mais e mais em ciência e em todo conhecimento. 10. Para que aproveis, olha só, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Até o dia de Cristo. Mas pastor, está difícil viver sem escândalo. Mas a Bíblia está dizendo, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Amém? Lembre-se do início da mensagem. Olha o manto, olha a fumaça, olha a negridão. Mas de vez em quando o vento sopra e dá uma brechinha e consegue ver do outro lado. Amém, irmãos? Ainda tem filhos e filhas de Deus nessa terra. Amém, irmãos? Ainda tem alguém sincero, tentando querer fazer o que é certo, correto. Como indignos, mas sendo dignos. Pelos outros mentirosos, mas sendo verdadeiros. Como reprovados, mas sendo aprovados. Ainda tem um grupinho, ainda tem um grupo, ainda tem um povo sério, ainda tem ministro sério, ainda tem igreja séria, ainda tem um povo sério. Ainda existe um povo sério, que zela pela palavra, que zela pelo comportamento, que zela pela mensagem. Amém, irmãos? Amém. Por isso que o profeta disse em outras mensagens, estreita é a porta, duvido se 12 sobe. Não quis dizer que só vai ser 12 que vai subir. Ele estava dizendo da condição. Por causa da condição. Um médico que conhece da doença, que conhece do câncer, se ele entrar numa ala que está todo mundo com câncer, e sabe porque tratou, sabe porque teve ali com os enfermos, sabe porque teve ali com as pessoas, ele pode muito bem sair na plataforma, sair ali no corredor e dizer para o outro médico, eu duvido que ali de dentro saia 10 vivos. Porque ele conhece a condição dos cancerosos. Quem está entendendo, irmãos? É a condição que faz ele refletir dessa forma. A não ser que um milagre aconteça. Quem está entendendo? A não ser que Deus intervenha. Quando o profeta disse, duvido que 12 sobe, ele estava querendo dizer da condição, da situação do povo que estava vivendo. Porque assim como foi de Noé, só 8 foi salvo. De Ló, só 3. Seria 4, mas um olhou para trás e virou estado de salvo. E disse, repetiria outra vez nosso meio. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Amém. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós, do povo, da igreja, dos ministros e de todo mundo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor pela rica exposição da Tua Palavra, por causa das condições de Laodiceia. Esse alimento, Senhor, é um alimento forte. É um alimento que o coração tem que estar preparado. É um alimento, Senhor. Oh Deus, nós não podemos ser aqueles como se fossem crianças com medo da agulha da injeção. Alguns têm medo, isso é natural. Mas no espiritual nós não podemos estar nessa forma espantados ou perplexos quanto a essas condições, porque somos ensinados que isto foi advertido pelo Senhor Jesus Cristo e dando continuidade com o profeta. Estamos aqui, Senhor, crendo na Tua presença, crendo que o Senhor está aqui, Senhor. E esse mundo só não caiu em caos total ainda por causa dos Teus escolhidos. Esse mundo só não está pior ainda por causa dos Teus escolhidos. Mas quando o Senhor retirar eles daqui da terra, as coisas vão piorar. Meu Deus, abençoa cada um, Senhor. Abençoa cada irmão a voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Domingo que vem, escola dominical. Deus abençoe cada um.